Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, graça e paz, abençoados. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Senhor, em tudo te damos graças e em nome de Jesus Cristo recebemos por fé a tua graça e este apostolado por amor do seu nome. Pai, declaramos por fé que a tua graça está se espalhando por todo o Brasil e alcançando os eleitos, os seus escolhidos desde antes da fundação do mundo. Manifesta a tua glória em nome de Jesus, é o que eu te peço, revelando a tua graça, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovação, trazendo o espírito de sabedoria e de revelação. Para a glória de Deus, que haja o entendimento perfeito da graça de Deus em Cristo. Para a glória de Deus, que haja revelação, que haja entendimento. Cumpra-se em nossas vidas Lucas 24:45, que diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Que o nosso entendimento seja aberto para a glória de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que possamos entender a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Amém, abençoado? Glória a Deus por cada um que está aqui. Graça e paz a todos vocês. Palmas ao Senhor. Maravilha. Pode se assentar em nome de Jesus. Deixa eu arrumar o som mais uma vez. Pode se assentar. Graça e paz a você aí no Facebook, graça e paz a você aí no YouTube. Glória a Deus pela sua vida. Estamos ao vivo para toda a terra via YouTube e Facebook. Olha, nós temos 4 endereços eletrônicos. Anote aí no seu caderno para quando não tiver o culto ao vivo, você acessar um desses 4 endereços eletrônicos, tá? Anote aí, ó. www.radiomgaonline.com. Esse é um endereço eletrônico que nós temos. A Rádio MGA Online, já com quase 170 mil ouvintes. Quase 170 mil ouvintes na radiomgaonline.com. Tá? Você pode baixar o aplicativo para o seu celular, tá bom? Digita aí www.radiomgaonline.com, tá? 24 horas graça, 24 horas apostolado. Não desliga, não fecha. Você trabalha de noite, de madrugada, 2, 3, 4 da manhã, ou viajando como caminhoneiro, acessa radiomgaonline.com, não desliga, tá? Nosso segundo endereço também é o nosso site, www.graçaeapostolado.com. Esse é o nosso site oficial. É o maior site de estudo em graça no mundo. Não é soberba, não é orgulho, não é presunção. É fato. O maior site de estudo em graça gratuito, tá? Gratuito. Você não paga para pegar os estudos do MGA no nosso site. Tudo gratuito, tá bom? www.graçaeapostolado.com. Na internet não usa cedilha, então fica www.gracaeapostolado.com. O maior site de estudo em graça gratuito na face da terra é o site do MGA. Nosso terceiro endereço eletrônico é a Bíblia MGA. Essa é fácil, você pode acessar. Teve gente que já quis comprar a Bíblia MGA, mas a Bíblia MGA não se vende. Ela é um site que se acessa gratuitamente. Então anote aí, nosso terceiro endereço eletrônico, www.bibliamga.com. Tá? Lá tem um breve comentário, cada livro tem um breve comentário pelo seu apóstolo Marcos Gomes. Então, www.bibliamga.com é um endereço eletrônico. Bíblia MGA não se vende, é um endereço na internet. www.bibliamga.com.
Nosso quarto endereço eletrônico, você que quer entender mais sobre Nova Era, Illuminati, Nova Ordem Mundial, maçonaria, acesse o nosso quarto endereço, www.ninguemvosengane.com. Esse é o quarto endereço eletrônico do Ministério Graça e Apostolado, www.ninguemvosengane.com. Lá tem estudos, vídeos, ministrações sobre Nova Era, maçonaria, seitas, heresias, Nova Ordem Mundial, Illuminati. Então, www.ninguemvosengane.com. É mais um site oficial do Ministério Graça e Apostolado. Eu falei 4 endereços eletrônicos, mas tem mais um que é muito importante, que é o nosso canal no YouTube. Então, é o 5º endereço eletrônico, tá? No YouTube, você acessa o YouTube de qualquer celular, de qualquer computador. Na busca, digita lá, Ministério Graça e Apostolado. Já vai direto para o nosso canal. Aí você se inscreve no nosso canal, né? Ativa lá o sininho, dá um link em cada pregação, vai compartilhando. Quando você compartilha, você está espalhando a graça. Você está levando a graça para pessoas que eu não conheço, para lugares que eu não fui ainda. Cidades, estados, países, pessoas, né? Quando você compartilha. Eu estou em Santo André. Eu tenho o meu hall de amigos no Facebook, né? Então, quando eu compartilho, eu estou passando para os meus amigos. Quando você compartilha, você passa para os seus amigos que eu não conheço. Talvez mora em outra cidade, mora em outro estado, mora em outro país. Então, por isso é muito importante compartilhar, tá? Nosso 5º endereço eletrônico no YouTube, procura Ministério Graça e Apostolado. Vai aparecer lá o link do slogan, né, do Ministério Graça e Apostolado. Clica lá, vai abrir, se inscreva no nosso canal. Amém? Acho que é isso aí, né? Não posso esquecer. Então é o 6º endereço eletrônico. Tem o canal do Miloa. Miloa no YouTube, não é isso, Deivão? No YouTube, Miloa significa Ministério de Louvor e Adoração. Se inscreva no canal do Miloa, também é grátis, você não paga nada. Então, no YouTube, na busca, digita lá, Miloa, M-I-L-O. Miloa, que significa Ministério de Louvor e Adoração. No YouTube, você se inscreve lá e vai receber as notificações dos louvores em graça, tá? Cantar música da lei nunca mais, hein? Esse negócio de vai chorando, geme e chora, esse negócio de que Deus vai te mandar para o inferno, que o diabo quer te pegar, isso acabou, hein? Amém, abençoados? No YouTube, procura lá Miloa. Se inscreva no nosso canal de louvor em graça. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor que tem nos dado esse ministério. Abba, Pai, glória a Deus. Bíblia, papel e caneta. Quem já pegou aí Bíblia, papel e caneta? Vamos continuar nosso estudo hoje. Tem por tema Entendendo Colossenses 2. O livro de Colossenses é um livro muito rico em revelação da graça e o exímio, o genuíno, o verídico apostolado. Amém? O tema hoje, Entendendo Colossenses 2. Bíblia, papel e caneta. Anote os textos, anote na sua Bíblia, anote no seu caderno, porque o projeto, o propósito é esse: crescer em graça e prosseguir para a perfeição, tá? Crescendo em graça e prosseguindo para a perfeição. Esse é o nosso lema, porque se estiver escrito, eu creio. Entendendo Colossenses 2, vamos lá? Colossenses 2, versículo 1. Entendendo Colossenses, um graça e paz especial a todos que estão ao vivo aí no Facebook, no YouTube e no nosso site Graça e Apostolado e no nosso canal no YouTube também, tá? Um graça e paz aos pastores, pastoras, obreiros, evangelistas, profetas, graça e paz a todos vocês. MGE em toda a terra e toda a igreja de Cristo na terra, independente de qual for a denominação, graça e paz. Amém? Colossenses 2, 1, Paulo falou: quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Fica claro que Paulo está falando com os colossenses. Amém, abençoados? É preciso entender dessa forma. Ora, Paulo fala de um modo universal.
Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Isso é um modo universal. Isso não foi só para os efésios, tá? Ele escreveu para os efésios, pela graça sois salvos, mas é uma revelação profética, universal. Consegue entender universal? Batizado em Cristo, abençoado em Cristo, nova criatura em Cristo, salvo pela graça. Isso é uma palavra universal, amém? Nesse caso de Colossenses 2:1, fica claro que ele está falando especificamente com os colossenses. Colossenses 2:1, quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Vós quem? Nós aqui em Santo André? Não, porque ele já morreu. Então ele estava falando com os colossenses, está claro? Ou seja, entendendo assim, você aprende corretamente como interpretar a Bíblia. Amém? Você saber com quem que ele está falando. Ora, com Coríntios, com Roma, com a Galácia, com os Colossos. Ora, de um modo, com a igreja universal na terra, que não tinha nem nascido ainda quando ele falou. Porque quando Paulo diz, pela graça sois salvos, você não tinha nascido. É ou não é verdade? Eu nasci em 1967, Paulo é 2000 anos atrás, eu não tinha nascido ainda. Quando eu nasci, ele já tinha escrito, pela graça somos salvos. É uma palavra universal. Colossenses 2:1, quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Tinha outra igreja em Laodiceia. Interessante que Paulo não escreveu para Laodiceia. João, em Apocalipse, escreveu por revelação. Mas havia uma igreja na cidade de Laodiceia, que não muda nada, se é Laodiceia, se é Roma, se é Tessalônica, não muda nada, porque a graça e o apostolado é um só. Você pode ter certeza, ele não escreveu para Laodiceia, mas o que ele falou para os efésios, que eram salvos pela graça, também falou para os de Laodiceia. Está claro ou não está claro? Porque o apostolado é um só. Colossenses 2:1. E pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Alô, vocês viram Paulo em pessoa? Vocês não viram Paulo, né? Vocês estão vendo o outro. Está claro aí? Coríntios 3:10, ele falou, eu pus o fundamento e outro edifica. Então vocês não viram quem pôs o fundamento. Vocês estão vendo o outro que edifica. Está claro? Você aí pela internet está vendo pela internet. Você que veio do Maranhão, você que veio aqui da Bahia, você que já veio aqui do Mato Grosso, você que já veio do Rio de Janeiro, vocês viram o outro pessoalmente, né? Colossenses 2:2. Combato para que os seus corações... Fica claro que até aqui Paulo está falando especificamente com os colossenses. Amém? Daqui a pouco ele vai entrar na doutrina universal, que é para toda a igreja, dependente de localização, né? Por exemplo, nós aqui, MGA Rio de Janeiro, MGA São José dos Campos, MGA Manaus 1, MGA Manaus 2, MGA Brasília. Paulo não. Paulo era Roma, Colossos, Filipos, Corinto. Está claro? Não mudou nada, né? As igrejas locais juntas formam a igreja que é o corpo de Cristo. Colossenses 2:2. Combato para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Circule Cristo. O mistério de Deus é a graça ou Cristo, que é a mesma coisa. Então circule aí em Colossenses 2:2, circule Cristo. Diga comigo, Cristo. Diga, esse é o mistério de Deus. Qual que é o mistério de Deus? Que em Cristo você é salvo. Ah, estou me esforçando para ser salvo, até agora não consegui. Não, o mistério já foi revelado. Qual que é o mistério? Você já é salvo em Cristo. O que quer dizer em Cristo? Pelo que Ele fez. Alô, você não é salvo, eu penso que isso já está bem claro, né? Você não é salvo pelo que você fez, pelo que você faz, ou pelo que você venha fazer. Você é salvo pelo que Cristo fez. Não está claro. Você não é justificado pelo jejum que você fez. Você não é justificado. Alguém aqui já fez jejum? Não, senão. Quem já fez jejum? Já fez jejum? Quem se batizou nas águas? Dá um sinal. Quem se batizou nas águas? Então, você não é salvo porque se batizou nas águas. Você é salvo em Cristo. Você não é justificado porque você fez jejum. Você é justificado em Cristo. Consegue entender isso? Isso é ensino da sã doutrina. Diga comigo, a sã doutrina
é uma doutrina perfeita. Diga, não tem erros. Diga, não tem erro teológico. Diga, não tem erro de interpretação. A sã doutrina. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Isso não tem interpretação. Não tem erro. Alguém pode falar, eu não acho que você é uma nova criatura. Você fala assim, não tem problema o que você acha que você não acha. Está escrito que quem está em Cristo, nova criatura é. Como eu estou em Cristo, então eu sou uma nova criatura. Alguém dirá, mas não parece. Para você não parece. Perante Deus eu sou nova criatura. Quem recebe? Você vê como que a sã doutrina ela é perfeita? Está claro que ela é perfeita? Pastor, o que eu tenho que fazer para ser uma nova criatura? Você não tem que fazer nada. Se você está em Cristo, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então ele não é nova criatura porque ele se batizou. Ele não é nova criatura porque ele fez jejum. Ele não é nova criatura porque ele orou. Ele é nova criatura porque ele está em Cristo. Cadê os que estão entendendo? Está claro ou não está claro? Ó, as igrejas não pregam isso. É ou não é verdade? De onde o senhor veio, nunca te falaram isso. Provavelmente, depois que você aceitou Jesus e se batizou nas águas, falaram para você que você é nova criatura. A Bíblia não fala isso. É só você ler. Quando eu digo a Bíblia, eu digo Paulo. Porque foi Paulo que falou sobre ser nova criatura. Você vai ler... Abra aí, por favor, 2 Coríntios 5. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5. Abre aí. Por favor. 2 Coríntios 5. Vai ficar claro que eu só vou ler. Eu só vou ler. Vamos ver aqui o que está escrito. Porque para nós só interessa o que está escrito. Amém, abençoados? Porque se tiver escrito, eu creio. 2 Coríntios 5. Vamos ver. Eu só vou ler. Vamos começar aqui do verso 15. 2 Coríntios 5, verso 15. Percebe que eu só vou ler. Eu só vou ler. E o que tiver escrito eu vou crer. 2 Coríntios 5, verso 15. E ele morreu por todos. Ele quem? Jesus. Todos. Todos quem? Não é toda a humanidade. Porque em Mateus 26 ele disse que o sangue foi derramado por muitos. Então quando diz que ele morreu por todos, todas as ovelhas. Amém, abençoados? Não é todos os seres humanos. Porque tem ser humano que não é ovelha. Se não é ovelha é o quê? É bode. É o vaso de desonra. É o filho da perdição. Então 2 Coríntios 5, 15. Ele morreu por todos. E Paulo fala todos porque ele está falando com a igreja. Então todos da igreja. Amém, abençoado? 2 Coríntios 5, 15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que, daqui por diante, só estou lendo, hein? Verso 16. A ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, que era Jesus de Nazaré, o Cristo segundo a carne, contudo, agora quer dizer, nessa nova aliança, na graça, já não o conhecemos desse modo. Portanto, veja que eu só estou lendo. Portanto, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura será. Amém? Se ele se batizar, amém? Vamos ler o verso 17. Coloca o seu dedo no verso 17. 2 Coríntios, porque as igrejas falam outra coisa. Os evangélicos falam outra coisa. Perceba, irmão. Qualquer igreja evangélica fala que você tem que aceitar Jesus e se batizar. Aí sim você será uma nova criatura. É ou não é verdade? Mas não é o que está escrito. Vamos ver? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Verso 18. E tudo isto provém de Deus. Tudo isto o quê? Ser uma nova criatura? Provém de Deus. O que Deus fez? Que nos reconciliou consigo mesmo. Como que Deus fez isso? Através do batismo? Através da Santa Ceia? Através do jejum? Como é que Deus nos reconciliou consigo mesmo? Verso 18. Por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo fazendo o quê? 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados.
e nos confiou a palavra da reconciliação. Onde é que está escrito aqui sobre batismo nas águas, sobre Santa Ceia, sobre jejum? Onde é que está escrito aqui? Não está. Está claro ou não está claro? Olha o verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É. Não será. É. Está claro? E o 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Verbo no passado. Não é que vai reconciliar ainda, se eu aceitar Jesus, se eu batizar. Não está escrito isso. Está escrito que Deus já reconciliou. E como que ele fez isso? Por Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu, ressuscitou. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso? Hein? Está claro aí? Uma salva de palmas ao Senhor, se está claro. Quem pode falar glória a Deus? Você consegue perceber que a sã doutrina é perfeita? E logo que você entende isso, fica claro que as igrejas evangélicas não pregam, não ensinam a sã doutrina. Eles mudam a Bíblia. É ou não é verdade? Quem aqui, quando chegou numa igreja, falou que você tinha que aceitar Jesus? Falaram isso para você? Quem aqui, quando foi numa igreja, disse que você tinha que se batizar para ser salvo? Falaram isso para você? Não é o que Paulo está falando. Ele está dizendo que você já é salvo pela graça. Ele está dizendo que você já é uma nova criatura. Ele está dizendo que Deus já te reconciliou. E agora, manezinho, como é que faz? Diz que prega a graça lá, mas lá tem que batizar. Lá tem que tomar Santa Ceia. É ou não é verdade? A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Nós podemos mudar a Bíblia? Não, eu só li a Bíblia, eu só li. 16, 17, 18. 2 Coríntios 5. Volta para Colossenses 2, que é o nosso assunto lá. Então, por que eu li o 2 Coríntios 5? Para te mostrar que a sã doutrina é uma doutrina perfeita, não tem erro teológico, não tem interpretações equivocadas. Se você está em Cristo, você já é salvo. Como é que você está em Cristo e não é salvo? Se você está em Cristo, você já foi perdoado. Como é que o pastor fala, vem aqui na frente que eu vou orar para Deus te perdoar? Ué, mas eu já estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu já estou perdoado. Vem aqui na frente que eu vou orar para você receber o Espírito Santo. Ué, mas eu não tenho ainda. Se eu estou em Cristo, e não tenho Espírito Santo? Que Espírito que eu tenho? Então você vê que os evangélicos têm muitos erros doutrinários, porque não prega, não ensina e não vive a sã doutrina, que é uma doutrina perfeita. Colossenses 2, versículo, a última linha do verso 2, diz que há um mistério de Deus que é Cristo, que é a graça, em quem estão ocultos. Olha lá, hein? Colossenses 2:3, ó. Em quem, ou seja, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, se você quer ter um perfeito entendimento, você tem que receber a graça. Olha lá, Colossenses 2:3, ó. A graça, ou na graça, está oculta todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Traduzindo, se não tiver em graça, sempre vai estar faltando alguma coisa. Quem percebeu isso quando você estava indo? Alguém aqui percebia que faltava alguma coisa? Você já tinha aceitado Jesus, você já tinha batizado, já estava tomando Santa Ceia, você já fazia jejum, você fazia campanha, você fazia corrente, você fazia de tudo. Mas quem aqui percebeu que faltava alguma coisa? E quando chegou a graça, completou. Quem percebeu isso? Porque a graça, quer escrever isso? A graça é a última revelação de Deus na terra. Quando você pode ser batista, metodista, presbiteriano, católico, espírita, kardecista, testemunho de Jeová, pentecostal, você pode ser religioso de qual for a denominação. Se você não estiver em graça, está te faltando alguma coisa. Está faltando. Você pode ser pastor da Assembleia de Deus há 50 anos. Está te faltando alguma coisa. Se você não está em graça, está faltando. É simples assim. Você pode ser católico há 90 anos. Você pode ser evangélico há 80 anos. Se você não está em graça... Eu não estou dizendo que você não é salvo. Estou dizendo que está te faltando alguma coisa. E essa coisa que está faltando é o perfeito entendimento espiritual para quem está em Cristo. Que só a graça e o apostolado preenche e completa. Porque a graça, ela tira toda a condenação de quem está debaixo da lei. Tirou de você? Dá um sinal se tirou. Quem é que tinha? Você tinha condenação por coisas que você fez ou fazia, sei lá?
A graça tirou. Por quê? Quer escrever? A graça não condena. A graça não traz condenação. A graça traz exortação. O que é exortação? Irmão, está errado, irmão. O certo é assim. Isso é exortar, não condenar. Condenar é quando você aponta o dedo e fala que agora você vai para o inferno. Que você fez. Isso é condenar, é julgar. A graça não julga, a graça não condena, a graça exorta. Então você pode escrever, na graça não tem condenação, vírgula, tem exortação. Amém? Vamos começar então, entendendo Colossenses 2, verso 4. Agora Paulo traz a palavra universal para a igreja na face da terra. Agora aqui ele já não está falando só especificamente com os colossenses. Porque eu nunca fui em Colossos, nunca fui em Colosso e nem sou colossense. Ou seja, quem mora lá. Eu sou de Santo André, andreense. Mas como eu faço parte da igreja, então a palavra para Colosso e para o andreense é a mesma. Para o paulista, para o brasileiro, para o americano, para o inglês, para o japonês, a palavra para a igreja é a mesma, foi dada para Colosso. É preciso ter esse discernimento. De perceber, de entender quando a palavra é para a igreja local e quando a palavra é para a igreja universal. Está claro ou não está claro? Colossenses 2,4. Digo isto para que ninguém vos engane. Foi daqui que foi tirado o nosso site, tá? www.ninguemvosengane.com. Quando nós estávamos fazendo esse site, que é um site de estudo sobre Nova Era, sobre New Age, esoterismo, maçonaria, Nova Ordem Mundial, Illuminati. É um site só sobre esse assunto. Então, o Espírito Santo me disse, olha, o nome do site, Ninguém Vos Engane, firmado em Colossenses 2,4. Então, o endereço do site, www.ninguemvosengane.com. É um site oficial do Ministério Apostolado. Tirado de Colossenses 2,4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Vamos começar a explicar agora. Tem gente que não sabe o que é persuasiva. Persuasiva vem de persuasão, persuadir, conquistar, convencer. O vendedor, a pessoa não quer nem comprar, mas ele persuade a pessoa e a pessoa acaba comprando. Porque ele tem persuasão, ele convence, ele tem uma lábia, né? Ele tem uma bicaria, como dizia antigamente, né? Palavras persuasivas, palavras que persuadem, palavras que conquista, que convence. E na igreja da lei tem palavras persuasivas, porque você entra lá pensando que é um pecador e sai de lá tendo certeza. Porque ele se convence. Palavras persuasivas. O que Paulo diz? Digo isto para que ninguém vos engane, Colossenses 2,4, com palavras persuasivas. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, para aí. O que o Espírito Santo já está nos ensinando? Veja que o verso 4 é uma palavra universal. Veja que no verso 5 é uma palavra local. Tá claro? Consegue perceber? Você tem que ter esse discernimento, hein? Amém, abençoado? Você tem que ter esse discernimento. Debaixo do apostolado você consegue enxergar. Digo isso para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane ninguém. Ninguém engane o crente, ninguém engane a ovelha, ninguém engane a igreja. Essa palavra é para a igreja universal, na face da terra. Dependendo da sua raça, língua, tribo, sangue, ninguém vos engane. Colossenses 2,4. O verso 5 é local. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, Paulo falando com eles, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Da vossa de quem? Dos colossenses. Está claro? Verso 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, quem que recebeu Cristo Jesus? Paulo está falando com os colossenses. Então, uma ovelha eleita e predestinada, ela, mais dia, menos dia, ela vai receber quem? A Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? E como é que recebe a Cristo? Através da confissão, né? Romanos 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração. Lembra de Romanos 10, 9? Então é assim que você recebe a Cristo. Cadê a caneta? Olha lá. Colossenses 2,
Versículo 6. Assim como, sublinha, recebeste a Cristo Jesus. Então os colossenses receberam a Jesus. Nós também. Não existe aceitar Jesus, tá? A palavra aceitar Jesus não existe na Bíblia. É receber a Jesus. Confessar a Jesus. E quando fala confessar Jesus, não é confessar pecado. Confessar é Filipenses 2. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está claro ou não está claro? Escreva no seu caderno. Diga comigo, não existe aceitar Jesus. Esse aceitar Jesus é muito pejorativo, né? Parece que ele aceita ele aí, né? Por favor, você aceita ele na sua casa? Você aceita ele na sua vida? Como é que eu vou falar que eu não aceito? Se Jesus é o Senhor. Se Jesus é o próprio Deus. Como é que eu não vou aceitar Deus? Então é meio chulo aceitar Jesus, né? Na verdade, não existe aceitar Jesus. Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Amém? Não somos nós que o aceitamos. Se alguém pode aceitar, é ele que nos aceitou. Na verdade, nem diz que ele aceitou, diz que ele escolheu. Mas se alguém tivesse que aceitar, seria da parte dele. Porque nós temos defeitos, temos imperfeições. Ele que nos, entre aspas, nos engole, né? Do jeito que nós somos. Colossenses 2, 6. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Como é que se anda em Cristo? Andai nele é andar em Cristo. 7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé. Para aí. Eu vou te ensinar um mistério que está em oculto aqui. Em Colossenses 2, verso 3, Paulo disse que Cristo está oculto. Né? Em Cristo está oculto os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eu vou te revelar algo que está oculto aqui no versículo 7, quando Paulo fala confirmados na fé. Sublinha aí, ó, confirmados na fé. Eu vou te dar um tesouro que está oculto na palavra confirmados na fé. Alguém diria assim, para ser salvo eu não preciso de um pastor. E é verdade. Alguém diria, para ser salvo eu não preciso de uma igreja. E é verdade. Só que, para ser confirmado na fé, você precisa de um pastor. Ou seja, não quer falar pastor? Então, de um homem de Deus. Para ser confirmado na fé, você precisa da igreja. Porque quem é que vai te confirmar na fé? O cachaceiro? O drogado? Num boteco, no bar? Alguém vai te confirmar na fé? Quem entendeu? Mas na igreja vão te confirmar que você é um crente, é um cristão. Isso é confirmar na fé. Vão confirmar, vão perceber. Vão te receber como irmão de fato. Vão te receber como um filho de Deus. Coisa que não acontece no bar. Coisa que não acontece na boca de fumo, na roda de maconheiro. Então, confirmados na fé, para ser salvo, você não precisa de um pastor. Para ir para o céu, você não precisa de um pastor. Mas para ser confirmado na fé, você vai precisar de um pastor. Você vai precisar de um homem de Deus, como Eliseu precisou de Elias, como Josué precisou de Moisés, como Timóteo precisou de Paulo, como os discípulos precisaram de Jesus. E ainda tem pessoas que falam que não precisa de pastor. Tem ou não tem? Tem pessoas que falam que não existe pastor, que pastor é Jesus. São pessoas que não têm o pleno conhecimento da palavra. Conhecem um pedacinho e acham que já sabe tudo. Mas Paulo fala sobre o pleno. Olha aqui, ó, Colossenses 2, verso 2. Estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é a graça, que é Cristo. Então, se não tivesse pleno conhecimento, não tem como ter um pleno entendimento. Pleno conhecimento, pleno entendimento. Então, as pessoas que falam que não precisa de igreja, que não precisa de pastor, que não precisa de Bíblia, são pessoas que estão na ignorância. Quem está entendendo? São pessoas que não têm o pleno conhecimento. E é vergonhoso quando alguém fala que é um pregador, quando fala que é um pastor, quando fala que é um líder espiritual, é uma vergonha. É vergonhoso quando tem essa postura equivocada. Isso é um equívoco, falar
que uma ovelha não precisa de pastor, quando Jeremias 3,15, Deus disse: dar-vos-ei pastores que vos apacentem com sabedoria e inteligência. Como é que alguém fala que não precisa de pastor, se Deus disse: dar-vos-ei pastores? Quem entendeu? É o que prova o equívoco dos tais. É o que prova o equívoco dos tais que falam besteira por aí, porque não têm o pleno conhecimento. Então, diga comigo: ser confirmado na fé só pela igreja ou por um homem de Deus. Quando eu digo um homem de Deus, é mulher de Deus, tá? Porque Deus não tem sexo. Deus não é machista, né? Tem que ser um homem. Não, Débora era pastora. Raquel era mulher de Deus, e Sara, e Priscila, e Maria, e Isabel, e tantas outras aqui na Bíblia. Então, com Deus não tem esse negócio de tem que ser um homem. Gálatas 3,28, não há macho nem fêmea. Todos somos um em Cristo. Amém? Colossenses 2, versículo 7. Confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graças. Colossenses 2,8. Sublinha aí: tende cuidado. Diga: eu devo tomar cuidado. Diga: eu tenho que tomar esse cuidado. Cuidado com quem? Alô, será que você pode perder sua salvação? O diabo pode entrar na sua vida? Um demônio pode entrar na sua vida? Então vai ter cuidado com o quê? Olha lá, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ninguém é um sujeito oculto, mas que diz respeito a alguém. Está claro? Na língua portuguesa? Ninguém é um sujeito oculto. Ninguém veio aqui hoje. Ninguém diz respeito a uma pessoa. Como ela não veio, ela é chamada de ninguém. Está no oculto. Então, ninguém diz respeito a alguém. Esse alguém não é o diabo, não é um demônio. Diz respeito a homens. Está claro? Diga comigo: ninguém diz respeito a pessoas. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Se diz respeito a homens, então traduzindo seria o quê? Tenha cuidado para que os homens não te prendam. Está claro? Mas prender como? Colossenses 2,8. Por meio, circule aí, ó. Por meio. Colossenses 2,8. Como é que os homens prendem as pessoas? Por meio de filosofias. Para aí. O que são filosofias? Meramente sabedoria humana. Pode falar bem, pode falar bonito, pode ter uma boa dicção, pode ter uma boa oratória, mas se não tem revelação do Espírito Santo, é apenas uma filosofia. Quantos filósofos que eu conheço? Não vou nem falar de Sócrates, Platão, não vou falar desses antigos. Vou falar de Jô Soares, Pedro Bial, aquele médico lá, o Drauzio Varela, tudo filósofos. Falam bonito, exime a oratória, boa dicção, tem uma sabedoria incrível, conhecimento sobre medicina, conhecimento sobre política, e conhecimento, por exemplo, o Paulo Coelho, é tudo filósofo, fala bonito, tal, e inteligente, mas não tem revelação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Tudo isso aí não passa de filosofia, ou não passa de sabedoria humana. Alô? Então, o que Paulo está alertando os crentes? Vocês não podem confundir tomate com caqui. Banana prata é uma, banana nanica é outra. Sabedoria humana é uma, revelação do Espírito Santo é outra. Presta atenção. Falar pelo conhecimento humano, porque estudou, falar pela sabedoria humana, professor de química. Você quer mais sabedoria humana que professor de química, professor de matemática, exatas, professor de física? Você quer mais sabedoria que isso? E conhecimento e sabedoria? Mas tudo isso aí é humano. Está claro ou não está claro? Ou o Espírito Santo revelou a tabela periódica para alguém de química. Ou o Espírito Santo revelou a física, a matemática. Não, isso aí é conhecimento e sabedoria. Está entendendo?
A pessoa pode falar eximiamente, você fica de boca aberta. Eu tinha um professor de química, o nome dele era Pedro, o apelido dele era Pedrão, professor de química. O jeito que eu sou no espiritual, ele era no carnal. O que eu falo sem pegar na Bíblia, cito o texto, ele era, a tabela periódica, o homem era um gênio. Lembra do Pedrão, pastor? Era um professor de química, um japonês. A inteligência, a sabedoria, mas era só sabedoria humana, que é diferente da sabedoria do Espírito Santo. Escreva isso. Diga comigo. A sabedoria humana se aprende com os homens. Diga, a sabedoria de Deus se aprende com Deus. Está claro ou não está claro? Então quer dizer que existem dois tipos de sabedoria. Está claro ou não está claro? Consegue perceber? Agora, e quando é? Agora tira o pastor de física, tira o pastor de matemática. O pastor não, professor. Tira o professor de física, tira o professor de matemática, tira o professor de história, tira. E coloca agora um pastor, um pregador. Imagina aí uma igreja, púlpito, a igreja cheia. Agora tem um pregador lá, com a Bíblia na mão. Agora você vai ter que ter discernimento para saber se ele está usando a sabedoria humana, que ele aprendeu na faculdade teológica, ou se ele está sendo movido pelo Espírito Santo. Quem pegou? Hã? Pegou essa? Não, as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias. Pô, eu não vou nem parar aqui, porque meu relógio não deixa. As igrejas estão cheias. Quantos que eu conheço e conheci? Quantos que eu conheço? Fala da Bíblia. Fomos naquela igreja aquela vez lá, o homem leu Romanos 5. Ele leu Romanos 5 igual leu o jornal Estado de São Paulo. Ninguém entendeu nada, não explicou nada, ele só leu. Ler eu também sei. Quem é que sabe ler aqui? Ler eu também sei ler. Ficou claro? Então, a sabedoria humana, ela não é usada só por um professor de química, de física ou de filosofia. A sabedoria humana, infelizmente, lamentavelmente não era para ser assim, também é usada por pregadores, que para mim é uma vergonha. Porque não era para ser assim. A sabedoria humana... Alô, som, glória a Deus. A sabedoria humana, para mim, um pastor usar a sabedoria humana, um pregador usar a sabedoria humana é uma vergonha. Abre 1 Coríntios 2. Olha aqui que exemplo que Paulo deixou aqui, ó, como que era Paulo. Por isso, irmãos, pastor não pode ser preparado por homens. Tem livros de homilética. Alguém aqui sabe o que é homilética? A doutrina da pregação. Homilética. A doutrina que estuda o pregador. Ou seja, ensina um leigo a ser um pregador. Estão entendendo? Na teologia, isso é chamado de homilética. A pessoa não sabe falar, tem vergonha de falar, então ele tem um livro lá que ele estuda homilética. A preparar, não é omelete, hein? Omelete você come em casa. É homilética, com H. A doutrina da pregação. Né? Ensina a pregar. Na internet está cheio, no Mercado Livre vende um livrinho, tem um livro lá, 300 sermões preparados. O padre usa isso aí. Vai me falar que você nunca foi num velório católico e o padre está com um livrinho fazendo o velório. Quem já percebeu isso? Já percebeu o padre com um livrinho? Ele só fala o nome. No livrinho dele tem um espaço. Aquele espaço para colocar o nome. Se é Maria ou se é João. Isso é homilética. Então, isso é sabedoria humana. Na verdade, o padre não teria que usar isso. Ele não é um homem de Deus? Ele teria que usar quem? O Espírito Santo, que vai dar sabedoria, vai dar revelação. Porque cada caso é um caso, certo? Mas o livrinho já está preparado. Então ali tem casamento, velório, aniversário, nascimento de criança, doente, tem tudo. Tem várias situações. Quem nunca viu num velório o padre com um livrinho? O livrinho aqui. Aí o livrinho já fala, né? Meus queridos irmãos. Se é de noite, ele fala de noite. Tem um espaço em branco. Se é de dia, ele fala de dia.
Se é de tarde, ele fala de tarde. Meus irmãos, nesta manhã, estamos aqui por causa do nosso irmão, entre parênteses, A, se for irmã, põe Maria, se for irmão, põe João. Está percebendo? Isso para mim é uma vergonha. Meus queridos irmãos, nessa manhã, estamos aqui. Ele nunca viu o cara na vida. É ou não é verdade? O padre nunca viu ele na vida. Não sabe se era maconheiro, você não sabe nada disso. Mas foi chamado. Então meus irmãos, nessa manhã, estamos aqui por causa do nosso irmão João. Ele leu o nome. João, esse irmão aqui, que Deus o receba. Ele está lendo um livrinho. Ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso para mim é uma vergonha. Eu me recuso a fazer isso. Eu me recuso a ser assim. Não quero uma medalha, não quero um troféu. Nunca ninguém me ensinou a pregar, nunca ninguém me ensinou a orar, nunca ninguém me ensinou a cantar, nunca ninguém me ensinou a fazer casamento, nunca ninguém me ensinou a consagrar criança, nunca ninguém me ensinou a fazer velório, nunca ninguém me ensinou. Aí como é que você faz? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, eu tenho a Bíblia na mão, a palavra de Deus. Com o Espírito, eu já fiz 200 velórios. Eu não sigo uma regra. Senhor, o que o Senhor quer que eu falo nesse velório? X, amém. Outro velório. Senhor, o que o Senhor quer que eu falo nesse velório? Y, amém. Senhor, o que o Senhor quer que eu falo nesse velório? Z. É o Espírito Santo que sabe. Casamento, Senhor, o que eu falo? Y. Outro casamento, X. Eu não posso ter um livrinho já programado. Quem está entendendo? 1 Coríntios 2, veja aí, verso 4. O sistema teológico é assim. E por que é assim? Porque não tinham a unção, logo não deram a unção para ninguém. Pegou? Não tinham, e aí não deram. E eles foram morrendo, a igreja tinha que continuar. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós não tínhamos a unção e nem demos a unção. O que vamos fazer agora? Vamos criar uma escola teológica para ensinar eles a pregarem. Num casamento, na igreja, no velório. Quem está percebendo? Pô, eu já vi cada pastor aí que é uma vergonha. Já vi cada pastor que é uma vergonha. Eu já vi. Um bispo de 77 anos, quando eu fui pregar numa igreja metodista, o bispo tinha 77, ele tremia, gaguejava. O bispo falou que nunca tinha visto isto. Ele chamou o mover de Deus de isto. Ele chamou a manifestação do Espírito Santo de isto. Ele falou, nunca vi isto. Pô, um bispo já é bispo, mais que pastor. Um bispo com 77 anos, faculdade teológica, diploma, ele nunca viu a manifestação. Quem escandalizou foi eu. Pô, se com 77 anos ele nunca viu, então ele não viu nada. Como é que ele chegou lá então? Como que ele chegou a ser bispo? Pelos homens. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É o que mais tem, irmãos. Oh, pelo amor de Deus. Quem te falou que todas as igrejas têm a unção? Quem te falou isso? Quem te falou que todos os pregadores têm a unção? Quem te falou que todo pastor tem a unção? Ou pastora? Quem te falou isso? Eu conheço pastora que é boca aberta, que está lá só tapando buraco. Como também conheço pastor tapando buraco. Eu conheço padre boca aberta, eu também conheço padre cheio do Espírito Santo. É os dois lados. Você tem que ter o discernimento. Uma vez eu fui num casamento, o padre fez uma pregação no casamento que quase todo mundo começou a falar em línguas. A pregação que o padre fez. Nunca mais vou esquecer. Era um padre cheio do Espírito Santo. Citando a palavra, citando Paulo. Citando, está escrito. Era não interessa se é padre. O título não interessa. Interessa o modo que está sendo feito. Se é com filosofia humana, sabedoria, ou se é pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Olha lá, o 1 Coríntios 2,4. Aprende com Paulo. Porque eu aprendi com Paulo. 1 Coríntios 2,4. Paulo disse, a minha palavra. Então quer dizer que Paulo falava. Eu não estou falando? Paulo falava também. A minha palavra, Coríntios 2,4. E a minha pregação. Eu não estou aqui pregando? Paulo pregava também. A minha palavra e a minha pregação, eu adoro quando ele fala isso, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. E nem podia, né? Porque em Colossenses 2,4, ele diz, olha lá, o que ele diz em Colossenses 2,4? Digo isso para que ninguém vos engane com palavra persuasiva. Então, se ele diz para ninguém te enganar com palavra persuasiva, ele não podia usar a palavra persuasiva? Amém, abençoado? Coríntios 2,4,
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas do quê? De sabedoria humana. Se eu estou na igreja, eu não estou num teatro. Se eu quisesse ouvir palavra de sabedoria humana, eu ia num teatro. Ouvir o Jô Soares, ouvir o Pedro Bial. São homens inteligentíssimos. Amém? Está claro ou não está clara a diferença? Então vocês têm que entender o quê? Esquece o Jô Soares e o Pedro Bial, que não são crentes. Vamos falar de crente. O Paulo não está falando do Jô Soares nem do Pedro Bial. Paulo está falando de pessoas que estão na igreja e não têm a unção e usam apenas filosofia e palavras persuasivas, que não tem nada a ver com Deus. Quem já está percebendo o que eu estou falando? Está cheio, eu conheço pastores, está cheio. Está cheio, abençoado. Aquele pastor do Braz lá agora diz que é psicólogo. Ou seja, filósofo. Acabou, já não tinha unção, você imagina agora. Imagina agora, que ele está pegando outro caminho. Ele está pegando o caminho da psicologia, da filosofia. Acabou a oração, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Acabou. O negócio agora é psicologia, filosofia, a sabedoria humana que ele aprendeu com os homens. Que para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Coríntios 2,4, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Então como que era a sua pregação, Paulo? Ô Paulo, como que era a sua palavra? Ô Paulo, como que era a sua pregação? Como que era o seu ensino? Em demonstração de filosofia? Sabedoria humana? Demonstração do Espírito de poder. Está claro ou não está claro? É assim que tem que ser. Pode aplaudir se entendeu. É assim que tem que ser. Se não for para ser assim, nem abre igreja. Não abre igreja, não abre nada. Não fala que é pregador, não fala nada. Se não é para ser assim, parou. Tem que ser assim. Está claro ou não está claro? Ué, Colossenses 2,4, ninguém vos engane. Colossenses 2,8, tenha cuidado com palavras de sabedoria humana. Então não pode ser com palavra de sabedoria humana. Por isso que o pregador... Vou dar um tempo para você pegar uma caneta. Já pegou a caneta? Pegou a caneta? Pegou? Por isso que um pregador, uma pregadora, tem que ter a unção para pregar, para ensinar. Porque você não vai falar de você mesmo. Você vai falar de Deus. Você vai falar da palavra de Deus. Você vai falar de coisa santa. Pregador não é só pegar a Bíblia e começar a ler. Isso qualquer um sabe fazer. Pastor não é só chegar num lugar, pegar a Bíblia e começar a ler. Isso qualquer um sabe fazer. Pastor tem que ter a unção. Pastora tem que ter a unção. Se vira, vai atrás. Ora, vai atrás do profeta, se vira. Tem que ter a unção. Pastor tem que ter a unção. Pastora tem que ter a unção para pregar, para ensinar. Não tem ainda? Vai atrás. Vai buscar até receber. Para exercer o ofício, que é espiritual. Você não vai dar palestra da Avon, não é palestra da Stanley, não é palestra da Tupperware. Você vai falar de Deus, das coisas de Deus. Profético, espiritual. Não é aula de filosofia, não é aula de psicologia. Você vai falar de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus. Tem que ter unção. Pastor tem que ter unção. Ou então nem entra. Pastora tem que ter a unção. Busca, vai atrás, paga o preço. Tem que ter a unção. Está dado o recado do Espírito Santo. Tem que ter. E o Espírito Santo manda falar mais. Vai pregar, tem que pregar no poder do Espírito Santo. Vai ensinar, tem que ensinar no poder do Espírito Santo. É assim que é na Bíblia. Eu não sou assim. Então tem que ser. Eu não sou assim. Então tem que ser. É assim que é na Bíblia. E não é nova aliança. Na velha também era. Os homens eram cheios do Espírito Santo. Teve uma vez que Deus tirou o espírito de Moisés e colocou em 70 anciãos. E todo mundo ficou cheio do Espírito Santo e profetizava e pegou fogo.
Tem que ser Zacarias 4:6, no poder do Espírito Santo. Vai pregar, o Espírito Santo manda falar de novo. Vai pregar, tem que pregar no poder do Espírito Santo. Não é gritar, é pregar no poder do Espírito Santo. Não é fazer barulho, hein? Tá cheio de lata vazia por aí. E eu conheço lata vazia. Só grita, não tem unção. Só grita, não tem um mover do Espírito Santo. É só blá blá blá, é só gritaria, não me engana. Porque quando é pelo Espírito Santo, Romanos 8, o Espírito testifica. E quando é lata vazia, o Espírito também fala, ó, tá na carne, hein? Tá gritando para impressionar, mas tá na carne, é só lata vazia. Quem entendeu? Última vez, vai pregar? Tem que pregar no poder do Espírito Santo. Vai ensinar a palavra? Tem que ensinar no poder do Espírito Santo. Por quê? O que Jesus diz? É o Espírito Santo que convence. Amém? Você não pode tirar ele da jogada. Quantos homens de Deus eu conheci e conheço, hein? Eu conheço dois lados da moeda. Quantos homens no plural, mulher e homem e mulher, quantos homens de Deus eu conheço e conheci? Quantos? Não vou nem citar nomes, não vai demorar muito. Quantos que eu conheci e conheço, cheio do Espírito Santo? E quantas latas vazias eu conheço também? Conheço homem cheio do Espírito Santo, conheço mulher cheia do Espírito Santo, e conheço homem lata vazia, e mulher lata vazia também eu conheço. Se quer fazer a coisa como deve ser feita, por isso um dos lemas do MGA é a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Aprende com Paulo, Coríntios 2:4. Coríntios 2:4. Em demonstração do Espírito de poder. Por que tem que ser assim? Verso 5. Para que a vossa fé, Coríntios 2:5. Por que tem que ser assim? Verso 5. Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens. Olha, você viu que aquele pastor é inteligente, hein? Olha, você viu como aquela pastora, ela é inteligente, hein? Não, a questão aqui não é ser inteligente. A questão aqui é se tem a unção ou se não tem. A questão aqui é se está falando pelo Espírito Santo ou se está falando na carne. O que é falar na carne? Não é falar palavrão. O que é falar na carne? É usar a sabedoria humana. Só quem entendeu. Um salvo de palmas ao Espírito Santo que nos ensina o caminho certo. Então, Coríntios 2:5, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pegou por que tem que ser cheio do Espírito Santo? Pegou por que tem que ter a unção para pregar? Pegou por que tem que ter a unção na hora de pregar, na hora de ensinar? Você pegou? Verso 5, para que ninguém se apoie na sua beleza, na sua veste bonita, no seu cabelo bem feito, na sua roupa, na sua voz, na sua dicção, na sua exímia oratória. Não, ninguém pode se apoiar nessas coisas, mas no poder de Deus. Amém! A Ele mais uma vez. Se não for assim, eu nem quero. Já falei várias vezes. Se for para ser igual esses boca aberta que eu conheço aí, nem quero. Nem pego a Bíblia. Estou falando sério. Não é soberba, não. Se for para ser igual uns que eu conheço aí, nem a Bíblia eu pego. Nem teria chegado ao ministério. Por isso que quando eu conheci um homem de Deus, eu falei para mim mesmo, eu quero o que ele tem. Por isso que nós temos aqui no MGA, de tempo em tempo, esses eventos. Mover. 12 e 13 de março, o ano que vem vai ter 10 e 11 de junho. Por quê? Para você ter o que eu tenho, para você receber o que eu recebi. Paga o preço e vem receber. Eu paguei o preço e recebi também. É assim que a unção é dada, de Moisés para Josué, de Elias para Eliseu, e por aí vai. Quem entendeu? É assim que funciona. Vamos lá no Colossenses. O tema hoje é entendendo Colossenses 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Sublinha, segundo a Igreja Católica, segundo a tradição dos homens. Você não pode seguir a tradição dos homens, irmão. Regra número 1, você tem que seguir o que está escrito. Regra número 2, movido pelo Espírito
Santo. Pegou? Quer que eu fale de novo? Você não pode seguir a tradição dos homens. Ai, quando eu nasci, meu avô já ia na procissão, minha avó ia na procissão. Mas está fazendo o que na procissão? Ah, eles levam estátua tal. Ídolos mudos. Você já leu Jeremias 10? Você já leu o Salmo 115? Está carregando ídolos mudos. Ah, eles iam, eu vou também. Então, cuidado com a tradição dos homens, hein? Quem está entendendo? Por isso que tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Então, regra número 1, siga o que está escrito. Regra número 2, siga o mover do Espírito Santo. Número 3, nunca siga as tradições dos homens. Está claro ou não está claro? Porque os homens podem estar errados, e na maioria das vezes estão. Mas você seguiu o que está escrito e seguiu o Espírito Santo, não tem como errar. Amém? Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs. Não vale para nada. O homem lá é sutil para chuchu, hein? Viu como que ele é sutil? Sutileza, sutil, sutileza. Vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo as coisas do mundo, rudimentos do mundo. Sublinha, regra, ó, e não segundo Cristo. Verso 8. Isso aqui é um perigo. Irmãos, que vocês entendam, quantos que eu conheço, quantos que eu já vi, pregadores, pastores em igrejas famosas, igrejas ricas, bonitas, só filosofia, só sabedoria humana. Quantos que eu conheço? Fala bonito, tal. Não se mexe muito, né? Tem que ficar, não pode, então, né? Irmãos, nessa noite, a palavra de Deus diz. É feio ficar gesticulando. Isso para a teologia humana é feio, né? Para a sabedoria humana, eles acham feio ficar. Eles acham feio isso aí. Não é elegante, não é bonito para a sabedoria humana. Você não vê a rainha Elizabeth gesticulando, você não vê. Ela é uma velhinha assim, bem grugidinha, né? Vai dar tchau lá. E se é o pastor Marcos? E aí, irmãozão, como que tá aí? Tudo bem? Mas para a sabedoria humana é assim. Mas o amor está dentro de mim, eu não consigo. O amor dentro de mim, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Anjos em seu favor. Você vê que a sabedoria humana, ela tem um padrão humano, mas a sabedoria que vem de Deus, o padrão dela é demonstrar o amor. O importante é que você sinta, que você perceba que há um amor por você. Não uma falsidade, não um fingimento. Porque fingir, eu consigo fingir também, sabe? Eu consigo também fingir, mas eu não quero fingir porque eu não nasci para fingir. Eu sou uma pessoa autêntica. Eu te amo, glória a Deus pela sua vida, anjos em seu favor. Amém? Diz que não pode mexer muito, mas eu mexo porque eu te amo. É assim que eu demonstro que eu te amo. Eu penso que é melhor que ficar naquele padrãozinho, né? Tem um homem que saiu lá de Roma, do Vaticano, veio aqui na rua São Bento, São Paulo, apareceu na janelinha e ele fez assim só. Você acha que eu ia sair de outro país para ir para outro país? Irmão abençoado! Né? Eu. Mas o homem saiu lá de Roma, chegou ali na janela de vidro, fez assim só. Cuidado, hein? Colossenses 2,8. Diga, eu devo tomar cuidado. Colossenses 2,9. Pois nele, circule o nele. Nele quer dizer em Cristo. Colossenses 2,9. Pois nele, tem algum testemunho de Jeová aqui hoje? Porque aqui Paulo está falando mais uma vez que Jesus é o próprio Deus. Nele quem? Em Jesus Cristo. Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente. Para aí. Deus tem corpo? Não, porque Deus é
Espírito. Fica claro que está falando de Jesus. Está claro ou não está claro? Está falando de Jesus. Nele quem? Jesus Cristo. Colossenses 2,9. Pois nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Divindade vem da palavra divino. Quem é divino? Deus. Mas está dizendo a respeito de Jesus. Está claro ou não está claro? Mas testemunho de Jeová também não sabe nada. Vamos falar a verdade, hein, meu? É ou não é verdade? Já estava na hora de ter convertido. Já era para ter se convertido faz tempo, né? Diz que a religião que mais estuda a Bíblia é o testemunho de Jeová. Diz que é a que mais estuda a Bíblia. Abre um parênteses. E ainda não descobriram, nem entenderam que Jesus é o próprio Deus. Isso porque é o que mais estuda. Você imagina se não estudasse. Colossenses 2,10. E recebeste, diga, graças a Deus eu recebi. Porque Paulo está falando com a igreja. E recebeste a plenitude em Cristo. Sublinha, que é o cabeça. É o responsável, é o autor. É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Colossenses 2,10. Recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Pastor, os colossenses não eram gentios? Eram. E nós não somos gentios? Somos. Ué, mas Paulo diz que fomos circuncidados? É, com a verdadeira circuncisão. Presta atenção, vê se você entende aí. Assim como o batismo era uma simbologia do batismo em Cristo, assim como a Páscoa era a simbologia da comunhão com Deus, assim como a circuncisão judaica era uma simbologia da verdadeira circuncisão em Cristo, Paulo ele fez uma analogia de tudo isso. Hebreus 10, verso 1. A lei tinha simbologias e não uma imagem exata. Por isso que João Batista batizava, simbolizando o batismo em Cristo. Por isso que em Mateus 26, Jesus fez a ceia, conhecido como Páscoa judaica, simbolizando a comunhão com Deus. Ele não está mandando você comer pão nem beber, porque Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então não é para você comer nada. É, mas ele estava simbolizando. Quem está entendendo? Porque a lei falava por simbologias. O que eu disse? Diga, Hebreus 10, 1. A lei falava por simbologias. Então, Jesus fez aquela... Uma única vez que ele fez, tá? As igrejas estão fazendo todo mês, né? Jesus fez uma. Mateus 26. Uma simbologia. Do quê? De comunhão do corpo de Cristo, dos filhos de Deus, comunhão. É símbolo... As pessoas, os crentes, os evangélicos não conseguem entender porque não tem revelação. Os evangélicos não têm revelação. Vão ficar bravos, mas sou obrigado a falar. Os evangélicos não têm a revelação porque não têm a mente de Cristo. Eles têm a mente de Moisés. Estou esperando você pegar a caneta. Os evangélicos não têm revelação da graça porque eles não têm a mente de Cristo. Eles têm a mente de Moisés. Ou seja, eles não têm a mente da graça. Eles têm a mente da lei, por isso que não entende a graça. E o que Paulo disse e eu li hoje, 2 Coríntios 5,16? Para não conhecer a Cristo segundo a carne. Ou seja, não olhar para a lei, não olhar para a simbologia. Paulo deu uma dica em Hebreus 10, 1. A lei tinha simbologia. Não tinha uma imagem exata. João Batista batizava simbolicamente. Ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo. Ou seja, vai ter um outro batismo. Eu te batizo com água, mas vai ter um outro batismo. Aí Paulo veio e falou assim, há um só batismo. João Batista não falou que ia ter outro? Então, existe um só. Esse outro que ele disse que é o que vale, que é o batismo em Cristo.
Consegue entender? Mas tem gente, criança, que quer viver ainda de simbologia. É que criança adora uma chupeta, né? Se tirar a chupeta da criança, ela começa a chorar. Não tem jeito não. Colossenses 2, verso 11. Nele também fostes. Talvez você nem sabe, né? Talvez você nem entende, né? Sublinha aí, ó. Fostes circuncidados. Sublinha aí, ó. Para aí. Então, fostes circuncidados, mas Romanos 6,3, também fostes batizados em Cristo. Está me entendendo aí, irmão? O verbo está no passado. Talvez você não sabe, talvez você não entende, talvez você não compreende, mas você já foi. Eu tenho uma pregação no YouTube, o tema da pregação é: nada anula o que Deus já estabeleceu. A nossa ignorância, a nossa religião, o nosso modo de crer. O modo de crer não anula o que Deus já estabeleceu. Você não entende, você não aceita, você não conhece, mas não anula o que Deus já fez. Você não entende, mas pela graça você é salvo. Você não conhece, mas pela graça você é salvo. Você não aceita, mas pela graça você é salvo. Nada anula o que Deus já estabeleceu. Está claro ou não está claro? O tema da mensagem: o modo como cremos não anula o que Deus estabeleceu. Nada anula. Romanos 6,3, você já foi batizado em Cristo, entendendo ou não, sabendo ou não, conhecendo ou não, aceitando ou não. Romanos 6,3, você já foi batizado em Cristo, porque tudo já está consumado. Colossenses 2,11, assim também fostes circuncidados com a circuncisão, sublinha, não feita por mãos. Ou seja, fostes batizados, não é batismo das águas que Paulo está falando, abençoado. Não é a circuncisão feita por mãos, Colossenses 2,11, no despojar do corpo da carne, a saber, sublinha, a circuncisão de Cristo, que é algo espiritual, assim como o batismo em Cristo também é algo espiritual. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados. Pastor, é isso que eu não entendo quando Paulo fala. Como é que eu fui sepultado? Se eu estou aqui, estou andando, estou me mexendo. Como é que eu fui sepultado? Ô irmão, isso aqui Paulo está falando de um modo simbólico. Ele está dizendo que quando Jesus morreu, nós morremos também. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos também. Está entendendo aí, bicho, a linguagem de Paulo? Mas por que Paulo usava essa linguagem? Atos 13. Porque Paulo era um profeta. Ele está usando uma linguagem profética, abençoado. Ele pôs o fundamento. Eu estou edificando. Está claro ou não está claro? Então é preciso entender. Agora é verdade que só debaixo do apostolado que entende a graça, né? Diga comigo, só debaixo do apostolado que se entende a graça. Quem já era crente antes? Você já não era crente? Você não era? Mas você entendia a graça? Você não entendia por quê? Porque você não estava debaixo do apostolado. É ou não é verdade? Você já não tinha uma Bíblia? Você já não congregava? Mas você não entendia por quê? Por causa que não tinha um apostolado. Só entendia que Jesus tinha morrido na cruz. Só historinha católica, né? Historinha católica. Jesus nasceu na manjedoura. Isso é historinha católica. Jesus nasceu na manjedoura, tinha ovelhinha, tinha vaquinha. Isso é historinha católica, abençoado. Agora você come alimento sólido, a revelação da graça de Deus em Cristo. Amém? Palmas ao Senhor Jesus. Agora não é mais papinha, né, abençoado? Eu não preciso colocar caldinho de feijão no arroz e nem ficar macetando para você, né? Olha os dentes com o irmão. Eu estou vendo os seus dentes. Você já tem dente bom para mastigar, né? Hein? Dá para mastigar ou não dá para mastigar? Tem que pôr caldinho de feijão? Tem que fazer mingauzinho para você? Ó o aviãozinho. Ó o aviãozinho. Colossenses 2,12. Tendo sido sepultados com ele, como? Para aí. Que batismo que Paulo está falando? Você acha que ele está falando do batismo de João Batista, abençoado? Ele está falando de Romanos 6,3, batismo em
Cristo. Cadê a caneta? Colossenses 2,12. Tendo sido sepultado com ele, sublinha, no batismo. Os evangélicos pensam que é batismo nas águas. Que vergonha, hein, pastor? Fez teologia, mas não aprendeu nada. Essa aqui escapou. Desculpa, escapou. Não aprendeu nada, hein, meu? Você vai fazer 6 anos de teologia, você volta, continua pregando tradição de homens e não a revelação da palavra de Deus em Cristo. O que você foi fazer lá? Você não aprendeu nada e nem entendeu nada. É uma vergonha, é pior você falar que fez teologia. É uma vergonha, é pior. Teve um pastor aí de Uberaba, não vou falar o nome dele para não ficar ruim. Tem um pastor de Uberaba, Minas Gerais, que ele falou assim, putz, eu fiz teologia, agora que eu estou entendendo, eu não aprendi nada lá. Ele falou assim, nossa, eu estou até com vergonha quando eu ouço suas pregações. Um pastor teólogo. Quantos pastores presbiterianos debaixo do meu apostolado? Metodista, batista, da Assembleia de Deus, quantos? Que me assistem. Não quero glória, não quero um troféu, não é isso. Eu estou te mostrando que o sistema não ensina nada. É ou não é verdade? Não ensina porque não sabe. Uma igreja que tem mais de 100 anos, igual a Assembleia de Deus, já não era para estar pregando o batismo em Cristo. Era ou não era? Mas estão fazendo o batismo nas águas ainda. Então não entenderam nada. É ou não é verdade? Não entendeu nada. Quantos anos tem a igreja batista? Até hoje faz batismo. E fala assim, agora você está salvo. Que vergonha, agora? E o que Cristo fez na cruz não valeu para nada? O sangue derramado na cruz não valeu para nada. Ô pastor, como é que você fala agora você está salvo? Como é que você pode falar agora você está salvo? E o que Jesus fez na cruz não valeu para nada, pastor? Que vergonha, hein? É o sinal, é a prova que você não aprendeu nada e não entendeu nada. É ou não é verdade? Como é que você pode falar para uma ovelha comprada pelo sangue de Jesus, reconciliada com Deus, salva pela graça? Como é que você pode falar, agora você está salvo? Agora como? É agora que você se batizou. Mas e o sangue derramado na cruz não valeu para nada? Quem entendeu? Vê no YouTube a minha mensagem, a teologia tradicional está equivocada. Entra no YouTube, procura lá, ó, a teologia tradicional. Tradicional, não é só uma denominação não. O modo deles pensar, o modo deles ensinar, o modo deles crer. O tema procura no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. Crê na Bíblia? Pega a sua Bíblia e assiste. Crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Pega a sua Bíblia e assiste no YouTube. A teologia tradicional está equivocada. Eu só tenho 30 anos de ministério. Os caras estão aqui há 100, 200. Tem uma igreja aí que diz que tem mais de 1000 anos, 2000 anos. A teologia tradicional está equivocada. Claro que é uma vergonha. Claro que é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E quer saber a revelação? Tem caneta aí? Quanto tempo faz que Paulo morreu? 2000 anos. Então escreva aí, ó. Depois que Paulo morreu, não se pregou mais a graça. O que eu falei? Pelo contrário, Atos 20, 29. Sei que depois da minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Foi o que Paulo disse que ia acontecer e é o que aconteceu. Paulo morreu, os lobos entrou. Os lobos, ó, tomou porre. Mataram as ovelhas, degolaram as ovelhas, tomaram o leite das ovelhas e não pregou a graça de Deus em Cristo. Alguém entendeu o que o Espírito Santo falou? Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e como somos gentios, na incircuncisão da vossa carne. Fica claro que Paulo está falando conosco, gentios. O que ele fez? Olha o verbo no passado. Circule aí, ó. Vos vivificou. O irmão do Rio de Janeiro me perguntou o que era vivificou. O que era vivificar? Vivificou, ou seja, nos deu vida. Vivificar, nos dar vida. Foi o que Jesus fez. Foi o que Cristo fez. Amém, abençoado?
Você não precisa de campanha, de corrente, de campanha, de novena, procissão, nada disso. Acender vela, nada disso é preciso. Nada. Cristo vos vivificou. Você só precisa conhecer a graça de Deus. Ouvir a graça de Deus. Desculpa, eu prego a graça, eu ensino a graça. Os papas, os padres, os pastores, esquece. Eles nem conhecem a graça. E os que conhecem não querem pregar. Abafa. Por quê? Mas onde se viu, depois de 100 anos pregando errado, agora eu vou falar que nós fomos batizados em Cristo e que não precisa batizar nas águas? Com que cara que eu vou falar isso? Então, os que conhecem não falam. Porque não são homens de Deus, né? São mercenários. Pronto, falei. São mercenários. Gálatas 1, Paulo disse no verso 10, procuro eu agradar aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E eu sou servo de Cristo. Eu não estou aqui para agradar o homem. Eu não nasci para agradar o homem. Eu nasci para agradar a Deus. E como é que se agrada a Deus? Pregando e ensinando o que está escrito. Está escrito no Salmo 115 para não ter imagem de escultura? Então não tem, então tira. O problema é que você não agrada a Deus, né? Você quer agradar os homens. Sempre teve imagem, né? Sempre teve. Então você quer agradar os homens. Você não quer agradar a Deus. Mas se eu falar que não precisa batizar, vão me expulsar da igreja. Deixa expulsar. Qual o problema? Você quer agradar a Deus ou quer agradar os homens? Aí para não te expulsar, você não fala a verdade. Agrada os homens. Também, por consequência, é reprovado por Deus. É uma escolha que você fez. É uma escolha que você fez. Você prefere agradar os homens? Também é reprovado por Deus. Pode ver que Deus não fala com você. Pode ver que não tem sinais na sua vida. Não tem sinais, não tem revelação, não tem prodígio, não tem o gozo do Espírito Santo. Você está só cumprindo, batendo cartão. Igual você chega numa firma, você está só cumprindo a tradição dos homens. Então é um caminho que você escolheu. Você não agrada a Deus? Você agrada os homens? Também não tem revelação, não tem o gozo do Espírito Santo, não tem manifestação, não tem entendimento, não tem sabedoria, não tem revelação, não tem nada. Espiritual não tem nada. Está só batendo um cartão religioso lá. Falei. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, olha o que Deus fez. Vos vivificou juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. Perdoando-nos todos. Sublinha aí, ó. Perdoou quantos? Então sublinha aí. Perdoando-nos todos os nossos delitos. Uma outra versão diz os nossos pecados. Se Ele perdoou todos os pecados, como é que eu vou orar o Pai Nosso tradicional que diz perdoa os nossos pecados? Se Ele perdoou todos os pecados. Está claro ou não está claro? A oração do Pai Nosso é uma oração antiga, né? É uma oração da lei, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A oração do Pai Nosso de Mateus 6 nem encaixa com a graça, né? Perdoa os nossos pecados. Mas se Ele já perdoou, como que eu vou falar para Ele perdoar se Ele já perdoou? Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Nunca ninguém falou isso, nunca. Quem tinha que falar isso eram os papas que vieram antes de mim. Os cardeais, os bispos, os padres. Eles que tinham que falar isso antes de mim. Eu nasci esses dias. Eles estão aqui faz tempo. Eles que tinham que ter falado isso. Mas vai falar? Se falar, fecha a fábrica de vela, fecha a fábrica de crucifixo. Escapou isso aí. Colossenses 2,14. Sublinha aí, Colossenses 2,14. Havendo riscar. Então, se você não fala lá dentro, então sai de lá. Apocalipse 18,4. Sai dela, povo meu. Então você não fala lá dentro, então sai de lá, rapa fora, tira o time de campo. Pastor, eu não posso falar aqui, porque eles. Então você não fala lá, então sai fora. Não participa dos pecados alheios. Sai fora, tira o time de campo. Tem um plano B. Eu não falo porque eu já sou velho aqui, eu sou bem. Então você não quer falar lá dentro? Então sai de lá, sai de lá. Da calçada para fora, você já pode falar. Amém? Da calçada para fora, você já pode falar. Não quer falar lá dentro? Sai de lá.
e vai falar a verdade. Ou, se não falar a verdade, não compartilha mais, não compactua mais com coisa errada, que desagrada a Deus, que desobedece a Deus. Posso ouvir um amém? Foi chamado para falar? Se não fala lá dentro, então sai e vai falar lá fora. Não foi chamado para falar? Então sai também, para não participar de coisa errada. Amém? Colossenses 2,14. Havendo riscado, uma outra versão diz, atualizada, cancelado. Por isso que nós falamos que não temos pecado. Porque o pecado foi cancelado, olha lá, riscado. A dívida. Qual era a dívida? A dívida era o pecado, que não tinha como pagar. Você tinha como pagar o pecado? Olha quantos homens nasceram e morreram antes de Jesus. Olha quantos. De Adão até chegar a Jesus, olha quantas gerações, séculos. Olha quanto. Nasceu, morreu. Nasceu, não tinha como pagar o pecado. Nascia debaixo do pecado, vivia no pecado e morria debaixo do pecado. Nascia debaixo do pecado, vivia no pecado e morria debaixo do pecado. Jesus morreu e ressuscitou e aniquilou o pecado. Acabou com isso aí. E agora? O sistema não entende ou não quer falar a verdade? Vou falar de novo. Antes de Jesus nascer e morrer, antes de Adão, o primeiro homem, até Jesus, quantos que nasceu debaixo do pecado, viveu no pecado, morreu no pecado, nasceu debaixo do pecado, viveu no pecado, morreu no pecado. Aí Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Ele, Hebreus 9:26, aniquilou o pecado. Colossenses 2:13, perdoou todos os pecados. Colossenses 2,14, riscou o pecado, tirou, acabou. E agora eu pergunto, os pastores não entendem isso ou não querem falar isso? Porque eu estou citando o que está escrito na Bíblia deles, igual a minha. A Bíblia do padre é igual a minha. A Bíblia do Papa é igual a minha. Eles que traduziram a Bíblia. A Bíblia do pastor evangélico é igual a minha. Eles não entendem isso ou não querem falar isso? Ou eu que estou mentindo e inventando aqui? Acompanha comigo. Ó. Eu estou lendo Colossenses 2,13. Quem é que está errado, hein? Quem está entendendo? E a pergunta é essa, eles não entendem isso? Que Jesus morreu pelos pecados? Claro que entende, não é animal, não é retardado. Claro que entende. E se entende, por que não fala? Por que continua falando que o povo é pecador? Por que continua falando que é pecador? Porque não são homens de Deus. São lobos disfarçados em ovelha. Marionetes do sistema. Pagos para ficar quieto. Como ninguém me paga, eu venho e falo. E não adianta querer pagar que eu não vou receber, tá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não adianta querer me pagar que eu não vou receber. Para ficar quieto, não. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia. Quem que não entende a língua portuguesa? Verbo haver no passado. Havia contra nós. Preciso falar que não há mais? Preciso falar isso? Eu só estou lendo. Colossenses 2,14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Diga bem forte, o que Jesus fez? Diga bem forte, o que Jesus fez? Colossenses 2,14. Tirou do meio de nós cravando na cruz. Ou só a minha Bíblia que fala isso? Se o padre lesse a Bíblia, ninguém lá falava que era pecador. Mas não lê a Bíblia. Não lê, não prega e não ensina. É só ler. É só ler. Colossenses 2,14. Jesus tirou. Não é deixou. Ele tirou do nosso meio e cravou na cruz. Se ele tirou e cravou na cruz, como é que pode falar que é um pecador? Não entende ou não quer falar a verdade? É claro que não quer falar a verdade, né? Que quem que não entende isso aqui? Quem que não entende? Quem que não entende que Jesus morreu pelos pecados? Quem é que não entende isso? Quem é que não entende que ele morreu pelos pecados? Mas ouve minha pregação, está no YouTube. Ó. A teologia tradicional está equivocada. Porque se Jesus tirou o pecado,
Você não pode chamar ele de pecador, porque ele tirou o pecado. Ou é mentira o que está escrito? Como é que você vai chamar alguém de mal pagador, de caloteiro, de devedor, se a dívida foi cancelada? Colossenses 2,14. Alô? Essa é a diferença do sistema para o MGA. Cumprindo Malaquias 3,18, onde Deus diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não o servem. Fala de Deus, está com a Bíblia, com a palavra de Deus, lê às vezes, mas não serve a Deus. Porque é impossível que um servo de Deus, que alguém que serve a Deus de todo o seu coração, em espírito e verdade, vai mentir para o povo de Deus, vai enganar o povo de Deus. É impossível que um servo de Deus faça isso. É o que prova que não é servo. É o que prova que não serve a Deus. Serve aos homens, serve ao sistema, serve às tradições, não a Deus. Quem serve a Deus, fala a palavra de Deus. Essa é a diferença. Colossenses 2,15. Me dá mais uns 10 minutos aí. De quarta-feira é estudo da palavra. Se tiver escrito, só estou lendo, hein? E quando eu leio, a verdade, os erros doutrinários ficam expostos. Porque não é no MGA que fala Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Nós não falamos isso aqui. É em algum lugar aí. Aqui nós não falamos isso. Porque eu estou lendo que o pecado já foi perdoado. Posso ouvir um amém? Como é que eu vou falar rogar por nós pecadores se o pecado foi tirado do nosso meio? Amém? Então não é aqui que se fala isso. Amém? Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados, despojado quer dizer tirado o poder, para quem não sabe. Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo. Sublinha. E deles triunfou aonde? Na cruz. Colossenses 2,16. Estamos indo para o final. O tema hoje, entendendo Colossenses 2. Quando eu leio, eu creio. Eu estou lendo a palavra de Deus. E quando eu leio e creio, os erros doutrinários ficam expostos, irmão. Eu não posso chamar alguém de pecador se o pecado foi tirado do nosso meio e colocado na cruz. O senhor consegue entender isso? Qual pastor que nunca leu Colossenses 2, irmão? Me fala qual pastor que nunca leu Colossenses 2? Me fala qual que nunca leu? Está me entendendo? Das duas, uma. Das duas, uma. Não fala porque não sabe? Ou não quer falar porque é mal intencionado? É das duas, uma. Ah, coitado, ele não sabe. Mas está me assistindo agora, está acompanhando comigo. Então, de agora em diante, nunca mais vai falar, é isso? Porque se continuar a falar, fica claro que é um lobo disfarçado em ovelha. Fica claro. E aí as ovelhas só vão ser enganadas se quiser, né? E o Colossenses 2,8? Tende cuidado que ninguém te engane. E o Colossenses 2,4? Tende cuidado que ninguém te faça presa sua. Aí só vai ser enganado se quiser também, né, abençoado? Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Não pode comer carne de porco. Posso comer até pedra, se eu quiser. Madeira, bloco de tijolo. Eu posso comer o que eu quiser. E ninguém pode me julgar. Está claro ou não está claro? É o que Paulo está ensinando. Ninguém vos julgue pelo comer. E nem pelo beber. Se eu quiser beber gasolina, não. Gasolina está muito cara, não dá. Não dá para beber gasolina, não, está muito caro. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa judaica. Festa do tabernáculo, festa de Pentecoste, dos pães asmos, festa junina, sei lá, né? Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Nossa, vocês não guardam os sábados? Nós não, nós somos gentil.
Mas Deus disse sobre o sábado, na lei, para os judeus, nós estamos na graça e somos gentios. Ele disse para quem? Para os judeus? Para o povo hebreu? Ou então você me acha na Bíblia o mandamento de Deus para o gentio que nem servia a Deus, que era estranho às alianças, para guardar o sábado. Eu quero ver você me mostrar na Bíblia o gentio ter que guardar sábado na nova aliança. Na nova aliança. Então vamos deixar claro para terminar. A guarda de sábado era um preceito da lei de Moisés, que Abraão não guardava sábado, que era antes da lei. Abraão, Noé, Isaac, Jacó não guardava sábado, era antes da lei. A guarda do sábado era um preceito da lei, e vamos deixar claro, a lei só foi dada aos hebreus. Deuteronômio 14. Só foi dada aos judeus hebreus. Eu sou filho de baiano, nós somos gentios. Americano, brasileiro, japonês, chinês. Nós não somos judeu. Então, a guarda do sábado era na lei, na antiga aliança. Para todo mundo? Não. Para os judeus hebreus. Está claro? Terminando a lei, começou a graça. Na graça, não existe ordenança para gentil guardar o sábado, fazer jejum, esse negócio todo. Está claro? Porque isso era ordenança judaica, na lei. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Está claro ou não está claro? Colossenses 2, 17. Esta o quê? 16. Guarda de sábado, julgar quem come e quem não come, se é carne de porco, se é carne de tatu, se é carne de lagarto. Esse negócio de ficar julgando, você comeu, você não comeu. Então 16, ninguém vos julgue. 17, por quê? Estas, sublinha aí, são sombras. Circule, são sombras. O que são sombras, hein? Sombra é a simbologia judaica, da lei. Não é para toda a terra, não é doutrina universal. Era para os judeus, porque a lei não era para os gentios. Quer escrever isso? Diga comigo, a lei não foi para os gentios. Era especificamente para os judeus hebreus. Colossenses 2,17. Estas são sombras das coisas futuras. Sublinha, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Quer dizer, na lei, guarda sábado, não come carne de porco, não sei o que, não sei o que lá. Isso era sombra. Sombra. E a realidade? Não, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Diga bem forte, a realidade está em Cristo. Então, Colossenses 2,18. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade. Eu sou humilde e eu uso o véu para falar com Deus. Eu sou humilde, eu estou em jejum já faz 3 meses. Não, se você está falando, você já não é mais humilde. Você já está querendo uma glória. Então, você já está querendo uma glória. Jesus disse que os fariseus oravam em pé para ser visto nas praças. Se você está falando do véu, do batismo, da unção com óleo, então você já não é mais humilde. Então, Colossenses 2,18. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos. Nós não fazemos culto aos anjos, fazemos culto a Deus. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito, hein? Então, nosso culto é a Deus, não é aos anjos. Amém, abençoados? Colossenses 2,18. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões. Irmão, tive uma visão. Na Pentecostal é assim, né? Tive uma visão que tal, e a Maria vai casar com o Joãozinho, e eu tive uma visão que você deve fazer um jejum porque o inimigo está se levantando. Está se baseando em visão, abençoado. Eu quero saber se está escrito, irmão, tive uma visão que o inimigo está furioso com você, hein? O inimigo está furioso comigo? O inimigo está furioso, eu tive uma visão com você. Se lascar para lá, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Colossenses 2,18. Ninguém vos prive do prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sublinha, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo, hein? Visões carnais.
Infatuado sem motivo algum. Na pentecostal não é assim? É só você chegar lá, chove visões, não é? Chove visões. Tem visão o dia inteiro. Tem visão o dia inteiro. E vive pedindo oração porque está doente, porque está desempregado, porque não tem o que comer em casa. Pô, mas você tem tantas visões e está nessa pindaíba aí? É ou não é verdade? Estou cansado de ver isso. Nas igrejas pentecostais todo mundo tem visão. Olha, o anjo está chegando. Eu vi o anjo te dando uma chave de ouro. O anjo está trazendo uma casa. O anjo está dando um carro. Mas você está numa miséria, meu. Você não tem nem o que comer. Você está vendo para os outros, para você não... Enfatuado sem motivo algum na sua mente. Carnal. Colossenses 2,18. Está claro ou não está claro? Colossenses 2,19. E não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Vamos fechar com chave de ouro? Colossenses 2,20. Olha como que Paulo termina, hein? O tema hoje, entendendo Colossenses 2. Colossenses 2,20. O que eu não suporto é crente pentecostal pula-pula. Crente pula-pula. Tem visão o dia inteiro. É só ele te ver que ele fala que teve uma visão. Estou vendo o anjo, estou vendo o vulto, estou vendo o espírito, e só vive pedindo oração. É ou não é verdade? É isso que não dá para engolir, né? É tão espiritual que fala em língua o dia inteiro, pula-pula, tem visão o dia inteiro. Mas está desempregado, está doente, está passando uma que você nem imagina. Porque é uma mente carnal, que não tem nada a ver com Deus. Quem aqui entendeu? Então aqui no MGA não dá para engolir, né? Amém, abençoados? A sã doutrina não permite essa carnalidade de ver anjo o dia inteiro e está aí passando fome, está desempregado, está passando... Quer dizer, você está vendo o anjo o dia inteiro e você está nessa situação? Colossenses 2,20. Se estáis mortos com Cristo, você é crente criança, né? Crente carnal, que não cresce nunca. Colossenses 2,20. Se estáis mortos com Cristo, quanto às coisas do mundo, rudimentos do mundo. Aí Paulo pergunta, circule aí, por quê? Circule. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças? O pastor disse que vai ter o batismo no domingo que vem, hein? E que se eu não batizar eu não vou ser salvo. Ele disse que é uma ordenança de Jesus. Por que submeter a ordenança? Se você está morto, você já foi batizado em Cristo, já ressuscitou com Cristo, já é uma nova criatura, já foi comprado pelo sangue de Jesus, já foi reconciliado com Deus, já está santificado. Colossenses 2,20. Por que vos sujeitais ainda à ordenança como se vivesseis no mundo? Porque batismo nas águas é coisa do mundo. Ou lá no céu tem batismo nas águas? Tem? Lá no céu tem santa ceia de suco e pão? Tem isso? Coisas do mundo. Paulo diz, por que sujeitais a essas ordenanças? Como se vocês fossem do mundo. Sendo que vocês são do céu. Amém? Colossenses 2,21. Coisas tais como, não toques. Crente não toca. Não proves. Não prova isso, hein? Não, crente não pode. Agora que você batizou, crente não prova, não toca. Colossenses 2,21. Não manuseis, não pegue, não come, não bebe, não vai, não faz, não assiste, não vê, não usa, não põe. Não... Paulo falou, por quê? 22. Todas estas coisas, circule todas estas coisas. Estou terminando 2 minutos. Colossenses 2,22. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. De tanto usar, vai sumir isso aí. Quem lembra dos anos 70 do Black Power? Quem lembra do cabelo? Lembra do cabelo Black Power? Desapareceu. Lembra da calça boca de sino? Lembra aquela calça? Desapareceu pelo uso. Colossenses 2, verso 22. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. Por quê, hein? Sublinha. Porque são baseadas em preceitos e ensinamentos de quem? Dos homens. Não comem. Mas e quando acabar aquilo lá?
Agora que não vai comer mesmo, porque acabou, né? Não bebe, hein? Mas e quando? Você vê que não tem mais... Quem lembra da Gine? Lembra da Gine? Não tinha um refrigerante chamado Gine? Não tinha um grapete, lembra do grapete? Não tinha Crush? Quem lembra da Crush? Desapareceu pelo uso. É ou não é verdade? Eu tenho uma vontade de tomar aquela Gine pequenininha. Lembra que era pequenininha? A Gine. Acabou. Não acha a Gine em lugar nenhum. Desapareceu pelo uso. Quando eu namorava com a pastora, eu tinha 16 anos, ela tinha 15, nós íamos na padaria e tinha uma bomba. Sabe aquela bomba que tinha um chantilly no meio? Alguém chegou a comer? Uma bomba com um pedaço, uma massa em cima, um chantilly no meio e outra... Parecia um x-salada, mas era uma bomba. Meu, eu tô quase morrendo de lombriga para comer uma bomba dessa e não acho lugar nenhum. É igual sorvete de nata. Vou para 55, meu avô me deu sorvete quando eu tinha 10, nunca mais achei o sorvete de nata. Sabe aquele que lambuza assim, ó? Aquele de nata, assim, você chupa assim e lambuzava. Alguém chegou a comer, chupar sorvete de nata? Lambuzar. Não tem mais. Hoje sorvete é água pura, é gelo, não lambuza, coisa nenhuma. Não tem sorvete de nata e não tem mais a bomba com chantilly que eu queria comer. Nenhum lugar da terra tem essa bomba. Acabou. Desapareceu pelo uso. Colossenses 2, 23. Tem, na verdade, sublinha aí, ó, aparência de sabedoria. Não come, irmão. Nós, evangélicos, não comemos. Não, irmão, não, ô varão. Não beba, irmão, não. Nós, evangélicos, nós... Isso é uma aparência. Colossenses 2, 23. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário. Sublinha, humildade fingida. Humildade fingida. Você viu o meu cabelo? Faz 58 anos que eu não corto o meu cabelo porque eu sou uma serva de Deus. Humildade fingida. Você não corta porque não quer. Fala a verdade. Eu não corto meu cabelo porque eu não gosto de cabelo curto. Eu gosto de cabelo... Fala a verdade. Não põe Deus no meio, irmã. Não fala que Deus que não quer que você corte o cabelo, que é humildade fingida. Que Deus nem cabelo não tem. Nem cabelo Deus usa. Amém? Não, eu não tenho bigode porque eu sou crente. Não, crente não tem barba. Crente não... Isso é humildade fingida. Você não tem porque você não quer, que você não gosta. Aí tudo bem. Mas não associa a Deus. Ficou claro? Você quer o cabelo comprido? Cabelo comprido. Você não gosta? Corta. Se você quer carequinha? Corta a carequinha. O cabelo é seu, faz o que você quiser. Se quiser cortar a orelha também, pode cortar. Seu problema é seu. Mas não põe Deus no meio. Amém, abençoados? Para terminar, Colossenses 2, 23. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo. Tem mulher que dorme de... Olha... Tem homem que dorme na Deus é Amor, dorme de paletó, dorme de gravata. Só que tem 8 filhos, né? Não sei como que ele dorme de paletó e tem 8 filhos. Humildade fingida. A mulher dorme com a camisola de lona. Sabe lona de barraca de feira? Sabe aquela lona da barraca? A mulher parece um casulo. Coloca aquela lona da barraca da feira e vai dormir com o marido de paletó e gravata. Só que tem 8 filhos. Colossenses 2, 23. Humildade fingida, severidade para com o corpo. E olha como que Paulo termina. Mas não tem valor algum. Sublinha aí, ó. Não tem valor algum contra a satisfação da carne. Hoje vocês ouviram Entendendo Colossenses 2. Nossa próxima reunião, culto de louvor e adoração, domingo, às 18 horas. Não perca. Consegue vir aqui? Venha ao vivo, que é muito melhor. Não consegue porque mora longe? Online, domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração. Hoje você ouviu Entendendo Colossenses 2. A graça de Deus seja com todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Dê a Ele uma salva de palmas, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Graça e paz e até domingo, pela fé. Glória a Deus.
ao vivo. Espera um pouquinho, estamos ao vivo. Como que é, pastora? Eu não ouvi. A irmã Renilda, lá do Espírito Santo, o filho dela, o Rômulo, acabou de conversar comigo agora. Ela está internada já há 2 meses. Apareceu um tumor na cabeça dela. Ela está acamada há 2 meses. Estamos ao vivo ainda. E ela precisa fazer essa cirurgia amanhã. E é um tumor que... Vamos orar pela abençoada Renilda. Levante as mãos, por favor. O apóstolo Paulo disse: quero que os homens orem levantando mãos santas. Então levante suas mãos. Ela chama Renilda. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor da tua filha abençoada Renilda, Senhor e Pai da Renilda. O Senhor a comprou com o seu sangue e a conhece muito bem. O Senhor habita nela. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, envia anjos a ministrar na vida dela, desta tua filha, que necessita desse milagre, necessita que a tua mão poderosa, não a minha, que é humana e carnal, mas a tua mão que é poderosa, para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. A tua mão é poderosa, o Senhor é poderoso. Manifesta a tua glória na vida da tua filha Renilda, e que seja feita a tua vontade, se for cura, se for restauração, se for usar as mãos dos médicos, mas que haja anjos e a tua vontade perfeita na vida da tua filha Renilda, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Digam todos comigo que os anjos de Deus ministrem na vida da abençoada Renilda, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Até domingo. Palmas ao Senhor. Graça e paz.